Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, primeiramente, penso assim que uma questão, já começa a homilia levantando questão, que nós podemos e devemos carregar dentro do nosso peito e tentar responder é: qual a razão que faz com que a igreja chamem São Pedro e São Paulo de colunas que a sustenta na sua missão? Então, essa pergunta que parece extremamente simples, na verdade ela não é. Porque responder a essa questão é também responder qual é a nossa missão dentro da igreja. E nós não vamos dar conta de responder essa pergunta se nós não partirmos de um pressuposto bem simples. Olha só, eles chegam a ser a coluna ou as colunas da igreja exatamente por causa da proximidade e da intimidade que tiveram com a pessoa de Jesus. Essa intimidade, essa proximidade, olha, ela criou nos dois uma série de fatores que fez com que os dois deram conta de superar as suas fragilidades. Aqui nós já temos um primeiro elemento que eu acho que é muito legal, e normalmente a gente arruma um monte de desculpa para não participar da missão da igreja no mundo. Uma delas é: eu sou muito limitado. Olha, eu sou muito limitado. Pensa na pessoa de Pedro e Paulo. Pensa nas fragilidades de Pedro, que todos nós conhecemos, mas por algumas razões a gente faz questão de, em muitos momentos, para não dizer a maioria, eliminar isso que nós sabemos das fragilidades dos dois. Para quê? Para justificar a nossa própria fragilidade. Fazer de conta também que a gente não vê a nossa fragilidade. Ou justificar assim: não, eu sou tão frágil que eu não posso, eu não tenho condições de participar da missão da igreja. Então olha só, a nossa fragilidade, quando ela não é ponto de referência para nós, quando ela não é sustentação das nossas opções, elas podem fazer com que nós cheguemos a Deus e permitamos que a força dele haja em nós. Então, ao invés da gente colocar a nossa força na nossa fragilidade, nós precisamos colocar a nossa força na força de Deus. Aliás, nesse sentido, tem um poeta, compositor e músico do Nordeste chamado Zé Vicente, e ele afirma numa das músicas dele assim: olha, nossa fraqueza é força em Deus, em nós mesmos ela é só fraqueza, mas em Deus ela se torna força, porque ela se torna a abertura para a ação de Deus. Então, a partir disso, vamos pensar a caminhada que São Pedro fez, a caminhada que São Paulo fez. Quando São Paulo fala combati o bom combate, nós precisamos lembrar que ele sai
de Jerusalém perseguindo e volta a Jerusalém como discípulo missionário. Então, olha, o que faz esse movimento, tanto na vida dele quanto de Paulo, é exatamente a intimidade que os dois construíram com a pessoa de Jesus. Essa intimidade, então, além dela se dar dentro da nossa fragilidade, ela se dá dentro de um contexto muito concreto, não é fora do mundo. Nós não temos que esperar morrer, estar na presença de Deus para a gente poder criar intimidade. Pelo contrário, estar na presença dele vai ser consequência disso. Então, olha só, se você olha a primeira leitura, esse Herodes que está aí, se você olha o texto do Evangelho, essa Cesareia de Filipe, gente, são netos de Herodes o Grande, gente que espelhando nos seus avós e nos seus pais, também se desequilibraram na vida e construíram esse tipo de sociedade que você escutou na primeira leitura e dentro do texto do Evangelho. E olha só, no meio de uma sociedade confusa, no meio de uma sociedade medrosa, que é o caso de Cesareia de Filipe, olha, é o caso aí da prisão de São Pedro, como fazer a nossa caminhada e como dar o nosso testemunho nessa sociedade confusa que nós vemos nos textos e na nossa de hoje. É tão interessante, quando era criança, a gente conhecia um doce chamado puxa-puxa. Você puxava aquele negócio, aquilo ia espichando sem arrebentar. Se você olha o mundo no qual nós estamos, é um verdadeiro puxa-puxa. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Nossos políticos, eles nem sabem direito para que lado puxar. E no meio disso tudo, como que nós vamos agir, como que nós vamos nos movimentar a partir da nossa fé? Isso daqui é muito legal. E o texto do Evangelho, então, vai dizer assim, que olha só, nós precisamos, a partir da nossa intimidade com Deus, nós precisamos assumir que a nossa missão é ligar e desligar. Quem reconhece Deus vai assumir essa missão no meio do mundo. Mas ligar o quê e desligar o quê? Isso aqui é sério. E eu acho que nós estamos muito perdidos. Quando eu falo nós, viu gente, eu me incluo também. Incluo a nossa igreja. Não é só você, não é só o outro. É tão fácil a gente falar do outro, mas olha só, nós estamos confusos ainda. Veja bem, que quando nós nos ajoelhamos diante do crucificado, que a gente diz, morreu por amor, e nós falamos isso com uma boquinha bem doce, nós devemos entender que nós não podemos ligar a Ele nada que seja contrário a isso, o amor. A violência, ela não pode ser ligada a Deus. A violência não vem de Deus. Olha só, o descaso não vem de Deus. Então nós não podemos ligar isso a Deus. Muito pelo contrário, todas as vezes que nós encontrarmos a nossa sociedade ligando esse tipo de coisa a Deus, é nossa tarefa desligar e afirmar categoricamente, isso não vem de Deus. O nosso Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é mão estendida. Não é esse descaso que muitas vezes nós vemos. Isso tem que ser desligado de Deus. Então olha só, para a gente ligar e desligar, nós vamos precisar clareza, discernimento e coragem. Aqui vem a primeira leitura, que eu acho fantástico e estou amarrando. Olha só, enquanto Pedro está preso, diz o texto dos Atos dos Apóstolos, a igreja rezava. Gente, veja que interessante, esse maluco do Herodes Agripa I, olha como que ele se comporta, e mesmo diante do desequilíbrio dele e dos judeus, a igreja não tem medo de se reunir e rezar. Não é uma oração isolada,
não é uma oração descomprometida, uma oração puramente emocional. Ela é o compromisso com a vida daquele que está preso. Ela é um compromisso de coragem para que o mundo possa conhecer que nós não temos medo da violência, nós não temos medo daquilo que está fora da identidade do Deus que nós cultuamos. Então o ponto final é assim, olha, celebrar São Pedro e São Paulo. Primeiro, celebrar a nossa fragilidade. Segundo, também é celebrar a nossa força em Deus. Terceiro, é celebrar a nossa missão de iluminar esse mundo que vive no puxa-puxa.